Pronto. Vocês estão vendo novamente? Sim, Amanda, tudo certo. Tá bom, então tá bom. Pessoal, boa tarde, tá? O Lúcio, que ele sempre comanda, né, as nossas reuniões, hoje, excepcionalmente, ele não vai poder participar, então ele me deixou no comando aqui do nosso seminário. E aí, primeiro eu quero agradecer, né, ao Dr. Jairo, né, o Jairo, pela palestra, né, que ele vai apresentar para a gente hoje. Bom, então o título, né, da nossa apresentação aqui, da nossa conversa hoje, né, ele vai falar um pouquinho sobre os ácaros e os carrapatos, né, de répteis e anfíbios aqui do Brasil. E ele é doutor, né, pesquisador associado em saúde animal e zoonose, do Departamento de Medicina Veterinária da Universidade de Bari, na Itália. Bom, ele se formou em medicina veterinária em Bogotá, né, na Universidade de La Salle, na Colômbia. Ele possui mestrado e doutorado em epidemiologia experimental, né, aplicada a zoonoses, com ênfase em acarologia e epidemiologia de doenças transmissíveis por ácaros, trombidiformes, de répteis e anfíbios pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ele é pesquisador associado, como eu falei anteriormente, em saúde animal e zoonoses, no Departamento de Medicina Veterinária da Universidade de Bari, Itália, e trabalha com parasitos zoonóticos e patógenos associados a répteis na Itália, e com ênfase nas doenças que são transmitidas por vetores, como leishmaniose, a doença de Lyme e a febre maculosa do Mediterrâneo. Além disso, né, o doutor tem experiência na área de medicina herpetológica, incluindo epidemiologia de doenças infecciosas e parasitárias, e anestesias de animais ectotérmicos, assim como o manejo de animais peçonhentos. Bom, Jairo, eu quero novamente agradecer a sua participação. Eu vou parar aqui o compartilhamento, você pode começar a compartilhar a sua tela e ficar à vontade para começar a sua apresentação. Ok, beleza. Muito obrigado pela introdução e boa tarde a todos. Primeiro, queria agradecer o Tássio e o grupo pelo convite. Estou muito feliz que tenham gostado do artigo. E, bom, a segunda coisa que eu queria falar é que eu estou há um tempo fora do Brasil, então já meu português está um pouquinho... um pouquinho enrustido, então eu vou pedir qualquer coisa, desculpa se eu falar alguma coisa errada, porque eu morei no Brasil há mais ou menos 7 anos, mas estou há mais de 1 ano e meio fora, então já está ficando um pouquinho misturado com outras línguas. Mas, então, o que eu quero fazer hoje eu vou mostrar para vocês... Jairo, só te interrompendo rapidinho. Sim. Se você achar melhor você falar em espanhol, não tem problema também. Se você quiser apresentar em espanhol, não tem problema. Não tem problema. Eu gosto muito do português. Eu quero. Aí você quer falar em português? Não tem problema. Sim. Se você quiser. Só se eu tiver algum Tá, tipo, momento entendi então. Então tudo bem. Era só isso que eu queria deixar. É porque se eu esqueci alguma palavra, mas tudo bem, não tem problema. Eu Sim, consigo... aí você pode falar em espanhol, porque Beleza, a gente faz uma troca se tem alguma tá legal. palavra Boa que sorte, não Jair. lembrar Obrigado, aí. viu? Obrigado. Então, eu vou mostrar para vocês um apanhado geral do que eu fiz na minha tese de doutorado, que foi titulada A Carofauna dos Répteis e Anfíbios do Brasil. Então, essa tese, até agora, a gente conseguiu publicar 2 artigos, mas é uma tese com muito material, então a gente também tem outros artigos que a gente quer publicar mais para a parte morfológica. Porém, esse trabalho foi em diversas áreas, a gente tentou fazer uma abordagem integrativa no estudo dos ácaros, e eu fiz, e carrapatos dos répteis anfíbios, e eu fiz a minha pós-graduação tanto na Universidade de São Paulo, na medicina veterinária,
como também o Instituto Butantan. Então, isso me deu a oportunidade de poder ter um acervo de material, tanto das coleções zoológicas, como dos animais que chegam na recepção de animais peçonhentos, que em média são em torno de 20 a 40 animais por dia. Então, era um tanto de material que a gente tinha para poder avaliar, fazer a triagem, e isso deu, nesse trabalho que a gente tentou conectar diferentes aspectos das doenças transmitidas por vetores, no sentido de saber quais são os carrapatos e os ácaros que podem, que afetam ou que infestam ou que de alguma forma parasitam répteis anfíbios, e também ver, vincular isso com as doenças transmitidas por vetores. Então, a terceira coisa que eu queria falar antes disso eu estou aqui agora no laboratório de parasitologia da Universidade de Bari, e a gente tem uma conta no Instagram que se chama Parasiterrânea. Então, se vocês quiserem seguir a conta, a gente é uma conta de divulgação científica, e a gente está colocando aqui sempre todos os trabalhos que a gente faz, tanto no campo, como as diferentes publicações que a gente está, estudos que a gente está desenvolvendo. Então, se vocês quiserem acompanharem, lá vai ter também diferentes lives e diferentes posts das atividades que a gente está fazendo no laboratório. Por exemplo, hoje a gente saiu publicado um outro artigo do trabalho que a gente está continuando a desenvolver no aspecto das doenças transmitidas por vetores, porque uma parte da minha tese de doutorado, eu fiz um sanduíche aqui na Universidade de Bari, onde a gente trabalhou com Borrelia e com os carrapatos associados a répteis em diferentes regiões da Itália. E hoje saiu publicado um trabalho com rickettsias, que engloba também anaplasma, coxiella e diferentes tipos de rickettsia que produzem a doença, a febre maculosa do Mediterrâneo. E, tipo, a gente conseguiu fazer também uma abordagem integrativa no sentido de juntar a saúde animal, os vetores, os patógenos e a saúde humana. Então, foi tudo um conceito de saúde única que a gente tentou integrar. E na minha tese de doutorado no Brasil, eu consegui compilar essa abordagem de ver os diferentes componentes da triade de hospedeiro, patógeno e também do ectoparasita. Então, como introdução desse trabalho todo, eu vou falar um pouquinho do Brasil, no sentido que o Brasil é um país mega diverso, e, nesse sentido, é o primeiro país no mundo em espécies de répteis anfíbios. A Sociedade Petrológica Brasileira, no 2018, registrou mais de 700 espécies de répteis e mais de 1.080 espécies de anfíbios no território todo, nos diversos biomas do Brasil, que em um compilado geral são 6, e esses 6 biomas, junto aos diferentes animais que convivem em simpatia nesses biomas, têm sido afetados pelas modificações ambientais que são conectadas às pressões antrópicas ou produzidas pelo homem nos diferentes anos. Então, tipo, os 6 biomas principais, que são a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, o Pantanal, a Mata Atlântica, que é mais afetada, e as Pampas, o bioma do Pampa, tem sido afetado por diferentes pressões, principalmente de tipo antrópico, que são, por exemplo, a deforestação, a urbanização e a fragmentação do hábitat. Então, o que a gente pode ver aqui nas duas figuras, principalmente com a Mata Atlântica, a gente pode ver
como tem sido diminuída a área tem se produzido a fragmentação de um bioma muito importante no sudeste do Brasil. Então, com essa pressão antrópica, animais que geralmente eles eram considerados florestais, ou seja, que habitavam especificamente um tipo de bioma fora de uma área urbana, têm iniciado a ter comportamentos sinantrópicos ou têm agora sido considerados sinantrópicos, ou seja, que se adaptam ou se aproveitam dos recursos produzidos pelo bioma ou ambiente urbano ou periurbano, e então isso que faz é que se aumente ou se incremente o número de contatos ou acidentes, até que é outra área de saúde pública negligenciada, que são acidentes com animais peçonhentos, mas tem aumentado o contato entre animais, entre répteis, anfíbios, com animais domésticos e as pessoas. E isso leva finalmente ao aumento da transmissão de diversas doenças pelo contato, principalmente com répteis. A gente tem que lembrar da salmonela, mas tem mais doenças zoonóticas de origem de répteis anfíbios e também de parasitas. E nesse principal grupo de parasitas que podem ser transmitidos tanto a animais como a outros animais, como às pessoas, são os ectoparasitas. Nos ectoparasitas, a gente tem principalmente, mas não exclusivamente, a subclasse Acari, ou acarina, que afeta ou parasita os tetrápodos ectotérmicos. A gente tem usado muito a herpetofauna, porém, às vezes é melhor mencionar como se fosse como tetrápodos ectotérmicos, porque assim fica um pouco mais complexo. Mas nesse grupo essa subclasse de parasitas, que são os ácaris, no mundo todo, são mais de 500 espécies que parasitam répteis anfíbios, distribuídas em 61 gêneros e 13 famílias. Mas elas se dividem em principalmente 3 grupos, como a gente pode ver aqui, que são subclasses, dois grupos que se chamam acariformes e parasitiformes. Os acariformes, dentro desse grupo gigante de espécies ou de subdivisões, a principal ordem que parasita répteis anfíbios são os trombidiformes, que é a ordem dentro do Acari com maior número de representantes de espécies, e é a ordem que morfologicamente, taxonomicamente, tem várias incongruências, porque é a ordem que tem maior número de diferenças morfológicas. Então, geralmente, quando não se sabia, um tempo atrás, não se sabia o ácaro ou que espécie era, geralmente era jogado literalmente nesse grupo, e tem várias incongruências taxonômicas nesse grupo pelo fato de terem poucas sinapomorfias, ou seja, caracteres ancestrais que se possam tipo comparar em diversos grupos. E pelo outro lado tem parasitiformes, que se divide principalmente em Ixodida, que são os carrapatos, e Mesostigmata, que é um grupo morfologicamente muito similar aos carrapatos, tanto que esse grupo aqui de parasitiformes são os verdadeiros hematófagos. As cariformes geralmente têm um hábito alimentar um pouquinho diferente, no sentido que podem sim ser hematófagos ou ter outro tipo de alimentação, como de alimentar-se do detrito celular. Então, dentro de trombidiformes, a gente tem diferentes famílias que afetam tanto répteis anfíbios. Dentro de Squamata, que são serpentes e lagartos, a gente tem duas famílias, Pterygosomatidae, que esse exemplo aqui da foto, que não está rolando o vídeo, mas é de uma fêmea de Jacobia hemidactyli, que é um ácaro muito específico de Hemidactylus mabuia, que é aquela lagartixa que a gente vê muito espalhada dentro de casa, que praticamente estão tudo em
toda a região tropical, e Harpyhinidae, que são ácaros de serpentes, que são ácaros intradérmicos. Cloacaridae são ácaros de tartarugas, cágados e jabutis, e são, como o nome diz, ácaros que ficam ou se fixam na cloaca dos animais. E dentro dos anfíbios, a gente tem termacarídeo, que são ácaros geralmente de áreas onde tem termais, Iretenetide, que são ácaros intranasais, e Lewenioquide, que são esses ácaros intradérmicos. E Trombicolide é uma família que se conhece também como sugar mites, Omicuin, que são ácaros que as larvas são parasitas, e eles conseguem parasitar tanto anfíbios como répteis. E eles, aqui eu vou mostrar rapidamente a distribuição prévia à minha tese, só para evidenciar uma coisa muito importante. Se vocês podem ver aqui, os trombidiformes, por exemplo, a família Harpyhinidae, a maioria dos registros está na região tanto sudeste, um pouquinho no nordeste, mas principalmente concentrada no sudeste. Pterigosomatidae, a gente tem a maioria, poucos registros na região norte. Trombiculide tem uma distribuição um pouco mais uniforme, mas também continua sendo a maioria dos registros na região sul-sudeste. Lewenioquide também, a maioria são do centro-oeste, centro-oeste ou sudeste. E Erinetide, a gente só tem uns registros no estado de São Paulo, porque a maioria dos achados são tanto da Argentina como da Cuba. Bom, então isso evidencia que a maioria dos estudos no Brasil desse grupo de ácaros tem sido no sudeste. Mesostigmata, que é outro grupo de ácaros, eles principalmente ou exclusivamente parasitam répteis, não tem nenhum registro de anfíbios. E em serpentes, a gente tem registro de 4 famílias, das quais a primeira, o Mentolelapidae, não tem no Brasil. Então, tem Ixodohynchidae, Heterocerconidae, Entonicide, que é um ácaro pulmonar, e Macronicide, que também afeta outros répteis. E Mesostigmata, também, como o que eu quis mostrar com as outras mapas, tem uma distribuição geralmente de registros no sudeste. Como podem ver aqui, per Ixodohynchidae, para Heterocerconidae. E o último grupo são os carrapatos, que são a ordem Ixoida, que se dividem em Ixodidae, que são os carrapatos de corpo duro, e Ergácidae de corpo mole. E dos diferentes gêneros que afetam répteis e anfíbios, a gente encontra no Brasil o gênero Amblyoma, o gênero Dermacentor e Ixodes. Mas o principal, que são 2 espécies muito características de animais de sangue frio, o ectotérmico, são o Amblyoma sculptum e Amblyoma dissimile. E na Ergácide tem registros de Argas e Ornitodorus, mas no Brasil, principalmente do gênero Ornitodorus. Recentemente, ou seja, depois do 2019, tem sido publicado diversos estudos onde tem registros de Ornitodorus sp, não se conhece ainda a espécie, em serpentes, e Ornitodorus fascini, e Ornitodorus também, que espécies novas, que são descritas de anfíbios do gênero Rhinella. Então, dos argacídeos, a gente está ainda com conhecimento muito incipiente, e os trabalhos recentes têm levado ou têm trazido mais informações da relação de argacídeos com os redes anfíbios. Então, uma diferença, esses 3 grupos de ácaros e carrapatos, a gente consegue distinguir eles ou identificar eles morfologicamente
principalmente pelo sistema respiratório. Então, uma diferença muito característica para cada grupo é a localização do estigma. Então, do grupo trombidiformes, a coorte que tem mais representantes parasitas é a coorte prostigmata, que quer dizer que tem o estigma respiratório entre o natosoma, ou seja, o que seria a boca, e a primeira perna ou coxa, como podem ver aqui. E mesostigmata, como o nome fala, o estigma ficaria na metade do corpo, entre a coxa 3 e 4, diferente de ixólida, que também se conhecia como metastigmata, ou seja, que o estigma respiratório se encontra depois da coxa 4. Então, essa era uma das diferenças, alguma que ajuda inicialmente a distinguir esses grupos, mas também tem outras diferenças, como, por exemplo, entre parasitiformes, os mesostigmata, eles têm um tipo de órgão adaptado que se chama o tritosternum, que fica na parte ventral do natosoma, e ele tem uma função, ele é táctil, e ele tem uma função sensorial, que o ácaro utiliza para conseguir fazer uma imagem, digamos assim, ou se guiar um pouquinho. E o estigma, como eu falei, ele fica entre a coxa 3 e 4, que dá depois a toda a parte respiratória do ácaro. Uma coisa também muito importante e diferente entre esses grupos é o tamanho. Geralmente, os ácaros adultos são bem mais pequenos que os carrapatos adultos. Então, essa é uma diferença. Como podem ver aqui, isso aqui é um Ophiuchus natricis de serpente, e isso aqui é uma Myeloma rotundatum, também de uma serpente. E também as estratégias reprodutivas, no sentido de que mesostigmatas, eles têm diferentes formas de reprodução, como ovíparos e vivíparos. Aqui na segunda foto é um ácaro ixodorrínquide com uma larva dentro da fêmea. E também eles podem ser partenogenéticos. E, finalmente, uma diferença entre esses dois grupos é que os carrapatos, eles possuem no primeiro tarso o órgão de Haller, que é um órgão também sensorial, que os mesostigmata eles não têm. Bom, antes do meu trabalho ou da minha tese, o conhecimento da distribuição da carofauna na herpetofauna brasileira era mais ou menos de 10 espécies para Ixódida em 2 gêneros, 21 para Trombidiformes em 7 gêneros, e Mesostigmata 4 gêneros em 15 espécies. E como falei antes, a maioria de todo esse conhecimento estava concentrado na região sudeste. Então, nesse momento, a gente teve vendo que faltava outros registros. A gente também quis entender por que era importante, ou por que seria importante fazer um estudo focalizado em ácaros e carrapatos de répteis anfíbios. Então, primeiro, além dos poucos registros e do pouco conhecimento, é o efeito direto. Então, como vocês podem ver aqui, isso aqui é uma serpente chamada Morelia spirota, ou serpente tapete, pitão tapete, da Austrália. Isso aqui é um carrapato que se chama Botrocotrion hydrosauri. E como vocês podem ver, isso aqui é uma serpente com uma carga parasitária muito alta. Então, o efeito direto é que o animal, obviamente, o estado de saúde do animal vai diminuir com um acontecimento desses. Então, principalmente, o efeito direito se pode dar
pela resposta individual do animal, mas também pela carga parasitária, que pode produzir dermatite, uma resposta imune que é mediada principalmente por células, uma carga assim parasitária pode dar também que o animal entre em um estado de anemia e disecdices, que é quando o animal não pode fazer uma muda completa ou fica com pedaços da pele ainda sem mudar. E quando são animais, quando são ácaros, como falei antes, alguns são ácaros que ficam dentro das vias nasais dos anfíbios ou no pulmão, principalmente serpentes, podem produzir sintomas respiratórios como estomatite, respiração com boca aberta, stargazing position, que é quando a serpente tenta respirar, então alça a cabeça, e também pneumonia. E dependendo lugar de fixação ou lugar de preferência do ácaro, por exemplo, nesse caso de Orpheus natricis, em um biperídeo, que entrou aqui na fossa loreal, que é um órgão muito importante para fazer a termorregulação, uma imagem térmica, pode produzir uma impactação dessas superfícies. Então, como falei, normalmente cargas parasitárias são raras nesse caso, mas podem produzir diversos sintomas, diminuir o estado de saúde de um animal em uma população. Mas, além disso, é muito diferente estudar ácaros que são específicos de um réptil, porque, obviamente, a importância médico-veterinária pode diminuir, a estudar ácaros e carrapatos que têm uma afinidade ou especificidade muito mais baixa. Então, tem ácaros que têm uma alta especificidade para um tipo de hospedeiro, como são os Pterygosomatidae, que são ácaros que geralmente são de lagartixas ou de lagartos. Então, eles não vão parasitar outros hospedeiros e isso vai diminuir a probabilidade de transmissão vetorial. Muito diferente, por exemplo, de carrapatos, como esse aqui é um Amblyomma sculptum, que é o vetor da febre maculosa Rickettsia rickettsii brasileira, e parasitando um Salvator meriniae, ou TIU, mas, obviamente, ele também consegue parasitar pessoas. E também a gente tem um caso de diferentes ácaros que já têm registros de parasitismo em humanos, como, por exemplo, o ácaros Ophiuchus natricis, que é serpentes, mas, em algumas ocasiões, pode chegar a parasitar humanos. A segunda coisa importante, então, é a transmissão de doenças ou de patógenos, então, que se conhece como a capacidade e competência vetorial, dentro do qual os ácaros de répteis anfíbios têm têm sido identificados como vetores de diferentes doenças, tanto bactérias, como vírus, como protozoos. Um exemplo, rapidamente, dos vírus é o arenavírus, que produz uma doença que sempre leva o óbito de serpente, que se chama Inclusion Body Disease, que é transmitida por um ácaro. E de bactérias, a gente tem uma gama de patógenos, de bactérias conhecidas como as rickettsiosis, as borrelias, a Ehrlichia ruminantum e outros tipos de Acropsella brunetti, que são transmitidas tanto por ácaros como carrapatos. Dos trombidiformes, a gente tem principalmente protozoários e, entre os mais comuns, são o hepatozoon. E o hepatozoon sempre tem uma transmissão passiva, ou seja, que quando o ácaro, o hospedeiro se alimenta do ectoparasita. Ainda assim, tem pouca informação ainda do papel epidemiológico dos carrapatos e ácaros de répteis anfíbios na epidemiologia de diferentes doenças. Então, por isso, a gente começou a trabalhar com esse grupo de ectoparasitas, desse grupo específico de hospedeiros, para juntar os ectoparasitas desse grupo, os animais ectotérmicos do Brasil
e alguns agentes patogênicos que podem ser, então, zoonóticos. A gente queria avaliar também a associação de o hóspede e parasita e avaliar a competência vetorial, porque a competência vetorial se pode ver se um ácaro ou carrapato é infecto com um tipo de patógeno. Isso é o primeiro passo para saber se o ácaro depois pode ter algum papel importante como vetor. Então, a gente utilizou uma abordagem integrativa com diferentes áreas, como a morfologia, a biologia molecular e o efeito no hospedeiro, e isso ajuda a gente para generar conhecimento novo na área. E, finalmente, como eu falei, a maioria dos estudos são do Brasil, do Sul e do Sudeste, e não tem praticamente estudos em animais peçonhentos em anfíbios. Então, por isso a gente teve o intuito de fazer esse trabalho. E, finalmente, para avaliar se os répteis e anfíbios eles poderiam ser reservatórios naturais de diferentes doenças e participar como reservatórios amplificadores de doenças em partes específicas do Brasil. Por isso a gente escolheu, dentre das diferentes patógenos, Coxiella, Borrelia, Hepatozoon e Rickettsia. Dessa forma, a gente conseguia fazer uma vigilância epidemiológica em algum sentido e mirado também a esforços de conservação e ambientais. Bom, acho que vou acelerar um pouquinho. Então, a gente teve, nessa tese, a gente teve duas partes, e eu vou falar, essas duas partes geraram 2 artigos, mas, como eu falei, a gente tem alguns outros que a gente está tentando terminar na parte mais taxonômica, e que são a tese dividida em 6 capítulos, que são os primeiros 3 para as 3 ordens que eu falei. O quarto aborda o tema da associação do hóspede com o parasito. E a segunda parte é a biologia molecular. Então, tem uma parte filogenética, que não vou falar hoje, porque ainda está em andamento, ou seja, o artigo. E a parte da detecção molecular de diferentes patógenos ou agentes transmitidos por vetores, que é o segundo artigo. Então, como a gente fez esse trabalho, qual foi a metódica? Então, para poder fazer essa abordagem integrativa, a gente utilizou material de coleções, principalmente do Butantan. Laboratórios dentro do Instituto Butantan também colaboraram e trabalho de campo também para conseguir material novo e assim poder fazer a parte molecular. Além disso, a gente visitou várias coleções, a do Butantan, a da Faculdade de Veterinária, a da Fundação Zoobotânica, a do Museu de La Plata, na Argentina, o Smithsonian, a coleção do FEM, na Bélgica, a coleção de carrapatos em Toulouse, na França, e também no laboratório do Butantan, a gente utilizou o acervo de répteis e anfíbios que tem na coleção, que é uma das coleções mais grandes do Brasil, e a recepção de animais peçonhentos, onde eu falei antes que chegam por dia um grande número de animais que a gente conseguia fazer a triagem e coletar tanto carrapatos como ácaros, e em alguns casos sangue. Outros laboratórios que a gente conseguiu visitar e fazer coletas foram o Laboratório de Biologia Celular, de Ecologia e Evolução e o Museu Biológico do Instituto Butantan. E isso aqui, eu quero mostrar para vocês a atividade que a gente fez, tanto em campo, que a gente participou de atividades de campo, que foram principalmente Tucuruí, no Pará, Sete Barras, a Reserva do Curucutu, e Diabo de Santa Bárbara, em São Paulo, estado de São Paulo, e Vale do Ribeira, no Paraná. O resto foram material que a gente conseguiu receber de diferentes coletas feitas pelo Butantan ou pelos colaboradores do Butantan. E
uma vez que a gente tinha o animal, bom, a gente fazia a triagem e se a gente achava, em algum caso, o animal parasitado, se fazia uma escarificação, que é uma metódica com uma agulha e para poder extrair delicadamente cada ácaro e carrapato, principalmente para ácaros, essa metodologia é muito boa, porque permite tirar o carrapato sem fazer nenhum mal para o hospedeiro, para o réptil, o anfíbio, e também permite tirar o ácaro, o carrapato completamente, ou seja, também a parte bucal. Então, uma vez que a gente tinha um animal, a gente fazia um exame do hospedeiro de cranial para caudal, começando pela testa, pela cabeça, pela cabeça. Em serpentes, a gente observava muito a parte da superfície gular, porque, como vocês podem ver, é uma área que os animais ficam, tem bastante tecido conectivo que permite que os ácaros e carrapatos se escondam, então a gente olhava muito essa parte. Também a gente fazia um exame oral para ver se tinha algum ácaro dentro das coanas ou dentro da glotis. Também abrindo as escamas para ver também essas áreas onde podia ficar o ácaro e carrapato escondido. Que isso para mostrar também a glotis, por quê? Porque às vezes na literatura diz que os ácaros em tonicide podem sair pela glotis. Para outros grupos de animais, como anfíbios, a gente olhava também a boca e as coanas, pelo grupo que são de ácaros intranasais, aqui vocês podem ver as coanas, e para os quelônios também, para ver observar e encontrar os ácaros da cloaca, a gente utilizava o colapso cloacal, para ver se tinha presença desses ácaros. Aqui em diferentes tipos de tartarugas. Nesse caso, quando são ácaros intradérmicos, como Leeuwenhoekide, a gente utilizava delicadamente também a escarificação para poder tirar um a um, como vocês podem ver aqui, e assim a gente não feria o animal e também conseguia tirar completamente o ácaro sem estragar ele. Para os ácaros, os carrapatos, desculpem, a gente geralmente, quando já eram visíveis, utilizava pinças para poder remover os carrapatos com o hipostômio, dessa forma ter o carrapato inteiro. E para os hospedeiros, a gente, em algumas ocasiões, fazia extração de sangue, ou coleta de sangue dos squamata, ou seja, de lagartos. A gente fazia da veia coxígea ventral, das tartarugas da veia coxígea dorsal, como vocês podem ver aqui, das serpentes também, como os lagartos, da veia coxígea ventral, um pouco mais proximal para a cloaca. E em alguns casos a gente conseguiu obter sangue de lagartos menores da punção intracardíaca. Uma vez que a gente tinha todo esse material coletado, era distribuído e conservado em diferentes formas. Então, da coleta de carrapatos e ácaros, uma parte ia para a extração de DNA e uma parte ia para preparar as lâminas. A coleta de tecido de hospedeiros, a gente fazia esfregaço sanguíneo para poder ver os hemoparásitos e também fazia extração de DNA. Em alguns casos, a gente conseguiu tecido de animais já depositados com ácaros, então a gente conseguiu fazer também histologia desse parasitismo. Quando estavam os ácaros já coletados, a gente conseguia identificar eles a partir de diferentes técnicas, como chaves dicotômicas, descrições originais,
a gente utilizou muito os tipos depositados, os holotipos que a gente tinha no Butantan e nas outras coleções, e a gente fazia as lâminas por clarificação com ácido lático ou com lactofenol. Uma parte também que a gente fez foi ilustrar os ácaros com microscópio de câmara clara e também com microscopia eletrônica de varredura. E para a distribuição, a gente utilizou o QGIS para fazer o mapeamento da distribuição das novos registros. E para a parte da infestação, a gente fez diferentes estatísticas com um software que permitiu a gente avaliar a prevalência, a abundância média e a intensidade. Então, para ver essa parte aqui é do artigo, onde estão diferentes nichos parasitários ou microhabitats. E a parte molecular, a gente fez a extração, principalmente com um protocolo com guanidina, que esse protocolo é muito bom porque permite vocês pegar, não destruir o carrapato ou o ácaro, fazer só uma punção do ectoparasita, e ele fica na parte inferior, e essa parte, então, é possível pegar ela depois de terminar o protocolo e montar em uma lâmina. Então, você já tem a parte molecular para avaliar geneticamente e molecularmente o ácaro, e também tem a parte morfológica para saber que esse ácaro corresponde com o que você achava que era a espécie. Os tecidos com os diferentes protocolos de extração. Depois, a PCA a gente fez para os ácaros e carrapatos como controle endógeno, e também fez para diferentes patógenos, como mencionei antes. Aqui para mostrar os primers que a gente usou para os ácaros e carrapatos. Um gel da PCA que a gente fez. Depois, a purificação, o sequenciamento, a gente analisou essas sequências e fez filogenia tanto para os ácaros, como nesse último artigo para os patógenos. Então, na primeira parte, taxonomia, eu vou tentar ser bem conciso. Tá, vou passar algumas partes bem rápido, porque só são fotos, são bem legais, mas eu vou tentar passar bem rápido. Mas essa parte, a parte 1, taxonomia e morfologia, está condensada a maior parte nesse artigo que foi publicado ano passado, que a gente focalizou no que foi novos registros para o Brasil de ácaros e carrapatos de répteis anfíbios, e também a relação, tipo, o efeito dos carrapatos e ácaros no hospedeiro, no sentido de analisando a prevalência, a abundância e a localização do hospedeiro. Então, por isso eu falo que é do capítulo 1 ao capítulo 4. Então, em resumo, das espécies que a gente achou de carrapatos novos, serão 19, de trombidiformes, a gente acrescentou a 32, e a Mesostigmata a 17. Também tem uma coisa muito legal que a gente achou, um possível novo tipo de parasitismo, ou de forese, que é tipo que o ácaro utiliza um hospedeiro como veículo, que foi de uma infestação de oribátida, que não são parasitas, em um tipo de anfíbio que é a Rhinella, creio que era major, mas depois a gente pode ver porque não me lembro, mas era uma Rhinella. Então, desses número de espécies, a gente conseguiu acrescentar 6 novas espécies para o Brasil de trombidiformes, uma possível espécie nova de Mesostigmata e uma possível espécie nova de argacídeo, de carrapato. A gente então fez um catálogo com todas as espécies, tanto as coletadas no trabalho de campo, como das coleções, e também a gente fez o detalhamento morfológico e taxonômico de todas as espécies. Então, vou passar essa parte bem rápido, que essa aqui é uma mapa também bem, que resume bem todo o mapeamento que a gente fez, onde vocês podem ver
na parte verde, claro, são os estados que a gente fez coleta, só a gente recebeu material. E a parte verde, um pouquinho mais oscuro, são que tem mais número de registros. E, obviamente, como a gente estava no estado de São Paulo, a gente conseguiu coletar mais ao redor de São Paulo, então a gente tem mais registros de lá. Porém, a gente teve uma grande diversidade de hospedeiros e também de diferentes tipos de ácaros e carrapatos. Esse aqui é o catálogo de trombidiformes, o que está desculpem, como se fala isso? Negrito. Negrito, obrigado. São os ácaros que a gente coletou ou que estão na coleção, e os outros são de outras coleções ou que não acontecem aqui no Brasil. Então, esses aqui são todos os ácaros de trombidiformes que a gente coletou, tanto como vocês podem ver nas coleções, ou também que foram coletados de trabalho de campo. E nesse caso, a gente vê também, a gente fez uma distribuição pelo hospedeiro, vendo que tem uma grande quantidade de animais que estão infestados com Eutrombicula alfredugesi, que é um tipo de trombicúlido muito importante, porque ele provavelmente pode ser vetor de diferentes doenças e tem uma especificidade baixa. E nesse grupo, tipo, isso aqui vou falar bem rápido porque é uma parte taxonômica, então eu só quero aqui mencionar que a gente conseguiu catalogar as outras quatro espécies de Harpyhinidae, que são esses ácaros que ficam dentro da pele das serpentes. Essa aqui é o Pheoptes parkeri, essa aqui é o Pheoptes icans, que foi uma espécie nova que a gente escreveu do meu mestrado. Aqui vocês podem ver a parte ilustrativa a gente conseguiu detalhar cada um das espécies que a gente achou, tanto das coleções como no trabalho de campo. Então, essas duas espécies, Photis parkeri e icans, foram achadas também em coletas, então a gente acrescentou hospedeiros e a gente acrescentou localidades. Para Pteridgosomatide, todas as espécies foram achadas também em campo. Essa aqui, Jacobia gimenesi. Essa aqui, Jacobia midactyli, que é com maior distribuição. E essa aqui a gente achou um ovo, que foi um achado também muito interessante, porque é a primeira vez que se acha um ovo, porque essa espécie se pensa que principalmente se reproduz são vivíparas. Essa aqui é Jacobia harrisi, E a distribuição dessas espécies, a gente conseguiu ver novas distribuições, por exemplo, a Berantella gimenesi era aqui da América Central, a gente achou algumas no Nordeste, de Comabidactyli acrescentou diversas partes da região Sudeste, de Cobela harris a gente teve, estava descrita pelo Pará, a gente achou no Sul, e para Lewinhoquida, que são ácaros que são intradérmicos de anfíbios, a gente achou novos registros para Hahnemannia achalai e Hahnemannia hepatica. Essa aqui é achalai, essa aqui é hepática. Achalai estava escrita na Argentina, a gente achou no sul, no estado de Rio Grande do Sul. Hahnemannia hepática, a gente acrescentou Minas Gerais também como estado, e também, eu não vou lembrar qual é esse estado, lá no Nordeste, mas a gente achou também no Nordeste. É Rio Grande do Norte, não? Rio Grande do Norte. Não, Rio Grande do Norte, sim. Obrigado. Daí, para a trombicúlide, que é um grupo muito importante, a gente achou também registros novos de 4 espécies. Essa aqui é o Trombicula alfredugesi, que é das mais importantes, pelo fato de poder parasitar tanto mamíferos como aves e outros tipos até pessoas. Eutrombicula ofídica, Eutrombicula trópica e Phocencia anguina. Então, para essas espécies também a gente aumentou para diferentes lugares. A Trombicula alfredugesi a gente achou até na Fernando de Noronha.
Eutrombicula ofídica também em diferentes lugares, Minas Gerais, Pará e São Paulo. Trópica, a gente achou também, estava distribuída na Venezuela, a gente achou aqui no sul, na Ilha Queimada Grande. Fonseca sanguínea no Acre, a gente era da região central, América Central. E esse aqui foi um achado muito interessante, porque foi, como eu falei, esse ácaro que é oribátido, que a gente achou que é o Arcogestes longicetosus, que a gente achou em um anfíbio com um possível novo parasitismo ou forese, que é esse aqui. Para Mesostigmata, novamente, a gente achou diferentes espécies em diferentes répteis, principalmente porque em anfíbios não tem ainda nenhum registro. Importante, Nemophonisus, a gente redescreveu a espécie, ainda não foi publicado, mas essa espécie foi descrita nos anos 40 e não foi achada mais, só tem um registro em uma falsa coral. Então, a gente conseguiu com os holótipos e outros tipos coletados, a gente conseguiu redescrever. Para Exodorhynchidae, a gente achou diferentes espécies, como Chironobius nordestinos, Chironobius albus, uma possível nova espécie, essa aqui, de Chironobius, do Acre, e Ophagondylus rotundus, essa aqui é a nova espécie, essa aqui é o Ophagondylus rotundus. Vou passar isso aqui bem rápido. E Orpheus natricis, que é o ácaro de distribuição mundial, a gente tem agora novos registros, tanto em lagartos como em serpentes. Se trabalha com o Demance, a gente também tem novos registros para o Acre e para o São Paulo, dessa espécie, em serpentes, principalmente. E de carrapatos, nas coletas, a gente achou principalmente duas espécies, Amblyoma rotundatum e Amblyoma dissimile. Mais importante, a gente achou uma espécie em São Bernardo do Campo, de argacídeo, que a gente está escrevendo como provavelmente uma espécie nova. Só que, tipo, para a descrição de argacídeos, tem necessidade de ter mais dados moleculares, então a gente está ainda nessa descrição. E isso aumenta o registro de serpentes, porque a gente achou uma serpente na parte do sul, porque somente tem registro de serpentes no nordeste. Para Exodida, a gente achou principalmente nas coletas também rotundatum, podem ver aqui. E então, o capítulo 4, que era a associação desses parasitas com o hospedeiro, a gente que viu de um grande número de animais que a gente viu, a maioria não tinham carrapatos e ácaros, somente o 3,8% tinha. Isso muito provavelmente porque a maioria dos animais que a gente viu era na coleção, ou seja, quando chegava na coleção. Então, eram animais que estavam já há muito tempo em caixas, muito tempo em transporte. Então, os mesostigmatas e os carrapatos, eles têm a possibilidade de sair fora do hospedeiro. Então, isso faz que provavelmente a chance de achar nesse sentido podem ter diminuído. Mas a maioria dos animais que a gente achou foram répteis e a maioria eram serpentes, devido também ao fato de a gente ter trabalhado em um laboratório dedicado à produção de venenos. Então, a maioria das serpentes animais que chamavam eram serpentes. Desse caso, a maioria que eram infestados eram lagartos e depois serpentes. E os trombidiformes, eles estavam infestando principalmente lagartos, os mesostigmatas serpentes e os ixodídeos serpentes. Dentro dos anfíbios, a maioria dos achados eram em anura, ou seja, em sapos em esse grupo de sapos rãs, que eram principalmente parasitados pelos ixodídeos. Então, dentro dos dentro das diferentes taxas de infestação, a maioria, o principal ácaro foi o Trombicula fredugesi, parasitando diferentes tipos de hospedeiros. Dentro do Mesostigmata foi o Ophiuchus natricis,
e dentro do Ixodides foi rotundado. Então, tudo isso vai muito de acordo com o que a gente esperaria encontrar de animais que poderiam parasitar répteis anfíbios. Importante que tanto o trombícola como o Ophionisus são ácaros que conseguem também parasitar mamíferos. A gente teve casos principalmente do Acre, que a gente achou diferentes ectoparasitas de diferentes grupos, co-infestando serpentes principalmente. E dos nichos, a gente teve tipo nichos e localização preferida, porque o nicho era quando tinha mais de um animal parasitado com a mesma espécie de ácaro, então a gente conseguia contar e fazer uma estatística, e a localização preferida era quando tinha só um indivíduo, então a gente conseguia distinguir, ok, a maioria estão na área lateral ou na cabeça. Então, para Ophioptes, como vocês podem ver aqui, eles são ácaros que entram, penetram na pele das serpentes. Eles ficavam principalmente na superfície angular e na superfície lateral anterior das serpentes. Para os Pterygosomatidae, eles tiveram diferentes regiões de nichos. Aqui só para evidenciar algumas nos olhos. E esses são muito, ácaros são bem adaptados aos hospedeiros, então eles conseguem, algumas espécies, ter uma forma mais conforme com o corpo do animal, ou seja, parece uma escama. Que outras espécies também que estavam em diferentes áreas. Essa aqui de Cobela harris, que tinha uma hiperinfestação na parte ventral. Para os Helleborhinidae, eles ficavam dentro intradérmico, então em diferentes regiões, nesse caso, por exemplo, na parte ventral do fêmur. Aqui, da paragenia hepática, a gente achou em diferentes áreas, mas principalmente e muito importantemente ter em conta a parte dos dedos, porque, como vocês podem ver, são larvas muito grandes, então às vezes poderiam produzir uma necrose vascular pela falta de irrigação sanguínea. Para o caso dos trombiculídeos, eles tinham nas serpentes, principalmente na área lateral anterior, e nos lagartos, eles têm algumas estruturas chamadas de mite pockets, ou bolsos de ácaros que são principalmente perto dos membros, como vocês podem ver aqui, nesse Kentotrips, que tem aqui o trombícola na parte do braço e a parte posterior da perna. E essa parte pancha aqui esse que eu estava falando para vocês era o caso do oribátido, os ácaros oribátidos em uma rinela. Creo que era major, acho que era major. Como vocês podem ver, esse ácaro não é parasito, mas foi um caso que já tem outros registros em outras espécies, mas esse é o único caso de uma possível infestação a esse nível, com esse número de ácaros num animal vivo. Ok? Só para mostrar também os mesostigmatas em diferentes regiões. E os ácaros e os carrapatos também eles ficavam na região anterior, e muito importante também, por exemplo, em tecido conectivo aqui do olho. Na espécie nova de algacilho, ela estava também na região anterior. Então, a maioria dos animais ficava na região anterior à superfície angular. Por quê? Porque as serpentes, essa área de menor contato, e a superfície angular é muito protegida do ambiente. Da histologia, então, só para falar muito rapidamente, a gente fez histologia principalmente dos ácaros intradérmicos. Esses aqui são Hahnemannia, Dilectodactylus latrans, e vocês podem ver que ele produzia cápsulas, uma reação capsular. E, bom, esse foi o primeiro trabalho, resumido bem rapidamente, desculpa se me estou estendendo. No segundo trabalho, que foi a parte molecular, eu só vou falar da parte dos patógenos, porque já a filogenia não vem ao caso nesse ponto.
que foi esse trabalho aqui que eu posso depois enviar para vocês, para quem tiver interesse, foi a parte da detecção molecular de agentes transmitidos por vetores desses ectoparasitas. Então, por que agentes transmitidos por vetores? Porque hepatozoon não é um patógeno per se, não é um tipo é um parasito que, no geral, vai produzir doença, e a maioria das riquezas que a gente achou, elas não tem uma patogenicidade ainda conhecida. Então, por isso a gente diminuiu ou colocou mais, no geral, como agentes transmitidos por vetores, que é o capítulo 6 da minha tese. Então, o que a gente fez foi dos hospedeiros, ácaros e carrapatos, a gente detectou ou amplificou dos ácaros e carrapatos dos hospedeiros, diferentes, principalmente Rickettsia e Hepatozoon. A gente sequenciou, fez a homologia com o BLAST. Depois, a gente também fez uma distribuição desses patógenos pelo hospedeiro, pelo ectoparasita. E a gente também, no final, no artigo, a gente fez uma filogenia baseada nessas sequências. Então, essa parte do capítulo 4, mas a gente inseriu nesse artigo a parte da citologia. A gente, então, fez diferentes esfregaços, principalmente de répteis, onde, tipo, a gente conseguiu ver duas estruturas, ou dois tipos de estruturas nos eritrócitos. Uma era gamontes de hepatozoon, como vocês podem ver nessas imagens. Em serpentes, a maioria vindo do Acre, de Iracema. E também a gente achou, em uma serpente, a gente achou essas estruturas que são um corpo de inclusão e uma estrutura cristaloide, que são compatíveis com iridovírus, que provavelmente também pode ser um vírus que é transmitido por vetores. Esse aqui também resume um pouco a distribuição. A gente pode ver quais são os estados que a gente teve coletas e quais são os estados que teve amostras positivas. Então, a maioria são do Acre, de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. Sim. Desse caso, tipo, a gente conseguiu distinguir diferentes patógenos ou agentes, micro-organismos, o tipo de ácaro, se era mesostigmata, se era ixódida, ou se era trombidiformes, e o tipo de hospedeiro. Então, a gente teve 3 sequências, ou 3 diferentes grupos de hepatozoon. Hepatozoon Iborg, que é um hepatozoon descrito de serpentes Piton regius da África, um hepatozoon similar com hepatozoon musa, e um hepatozoon similar a um hepatozoon de lagartos. E de Rickettsia, a gente teve diferentes espécies, como Rickettsia belli, que é uma Rickettsia muito associada e ancestral, associada a carrapatos. A gente achou também ácaros, uma Rickettsia que não é patogênica, Rickettsia ripicephali, que é do grupo da Ferimaculosa. Rickettsia é muito similar a Rickettsia rickettsii, mas a gente precisa ter muito cuidado quando classifica as Rickettsias. E Rickettsia amblyommatis, que também é do grupo da Ferimaculosa. Então, aqui só para mostrar rapidamente, são uma tabela que resume de onde veio a localidade, o hospedeiro, o tipo de ácaro, o tipo de carrapato, se tinha tipo os dois, em algum caso, e o patógeno, o agente, se ele foi achado na citologia, ou se foi pela PCR, e qual foi a sequência no BLAST com uma identidade maior com essa sequência. Então, a gente teve, como eu falei, esses diferentes agentes, tanto em carrapatos como ácaros, e a gente fez novas relações. Foi muito importante que, por exemplo,
a gente achou rickettsia, provavelmente, que pode ser rickettsia, rickettsi em Ophiognathricis e também em, se mal não me lembro, em Jacobella harris, essa aqui, que também pode ser similar a Rickettsia rickettsii. Então, dessas sequências, a gente fez primeiro um dendrograma, porque eram sequências muito similares do 18S, um gene ribossomal do hepatosoma, das nossas sequências, com as sequências diferentes sequências de GenBank representativas. A gente teve dois clados muito específicos. Um que eram hepatosoma muito similar com hepatosoma musa, que é um hepatosoma de serpentes aqui no Brasil, e um que era muito similar a um hepatosoma Iborg, que é aquele hepatosoma que eu falei antes, que é de serpentes da África. Para rickettsia, a gente fez uma filogenia do gene OMPA, que é o gene do grupo da febre maculosa. Então, como vocês podem ver, a gente tem diferentes sequências que são similares. A rickettsia rickettsii, como esse caso aqui, a rickettsia amylomatis, a rickettsia sclimani, que essa aqui da Ophiognathricis, e a rickettsia hipicephali. Então, em conclusão, o que a gente fez com todo esse trabalho e esforço foi aumentar o número de ácaros e carrapatos do registro no Brasil para mais de 9 espécies e novos registros de hospedeiros, localidades e uma maior compreensão desse grupo de ectoparasitas. Além disso, tipo, com essa análise integrativa, a gente conseguiu também identificar diferentes espécies, provavelmente novas. A gente está trabalhando nesse sentido para poder terminar de descrever essas espécies. E no caso dos agentes transmitidos por vetores, a gente conseguiu detectar principalmente grupo da febre maculosa em ácaros, que é uma coisa inédita. Então, por isso também é importante não só trabalhar com ou fazer o screening dos carrapatos, mas também dos ácaros que podem ter uma especificidade baixa e que podem, então, transmitir não só enzooticamente, mas também a mamíferos. Então, eu quero agradecer, eu peço desculpas se eu me empolguei a falar, desculpem. Eu agradeço muito o convite, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, eu passo meu e-mail. Se vocês quiserem me perguntar qualquer coisa desse sentido ou qualquer outra informação. E outra vez, e peço se sigam nossa página no Instagram, que vocês vão ver todo esse trabalho que a gente está fazendo também, porque a gente está continuando a trabalhar com doenças transmitidas por vetores, tanto protozoários como, por exemplo, a leishmania de répteis. Então, se vocês também quiserem ver informações do trabalho que a gente faz aqui na faculdade, no Departamento de Medicina Veterinária, podem seguir nossa conta de Instagram. Muito obrigado pela atenção e desculpe novamente pelo tempo. Muito obrigada, viu, Jairo? Bom, pessoal, quem quiser fazer pergunta, a partir de agora tá aberto aí. Eu queria agradecer o Jairo, muito obrigado, foi muito legal, muito bom mesmo. Fez um trabalho incrível mesmo, assim. E ainda assim, apesar de você ter feito um trabalho muito macro, ainda assim ainda sobraram buracos de amostragem de estados, né? O Brasil é muito grande. É muito grande. Eu tenho duas perguntas para te fazer. A primeira é que vocês coletaram ácaros e carrapatos de bichos de coleção. Como que vocês calcularam
as intensidades de infecção, ou isso não era interessante, né, nesse caso, e também se esses ácaros e carrapatos, eles eram bichos de coleção já guardados há muito tempo, passaram por processo pelos procedimentos de conservação, então eles devem ter recebido doses de formol. Isso atrapalhou vocês na hora da molecular, da biologia molecular, ou esses carrapatos e ácaros não foram utilizados para esse tipo de análise? Então, a gente, tipo, começou, eu fiz um mestrado também num tema muito parecido, no sentido de, eu comecei trabalhando com ácaros, de trombidiformes de répteis e anfíbios, Sim, mestrado de São Paulo, esse foi meu mestrado. E aí a gente tentou fazer a extração e a amplificação na PCR com ácaros de coleção. A gente percebeu que não dá muito certo depois de ter algum tempo já de conservação. E na coleção acarológica, o Instituto Butantan tem ácaros que são já muito, tipo, que são de mais de de 30, 40 anos. Então, nesse caso, não deu certo. Então, o que a gente pensou foi olhar a coleção. Por quê? Porque tem muito material na coleção que não tinha sido registrado ou não tinha sido ainda publicado. Então, tinha muito material que estava lá depositado com espécies que a gente não sabia se tinha ou não, porque não tinha nenhum registro ou alguma publicação sobre isso. Então, a gente viu todas essas coleções. A gente também aproveitou as coleções para poder comparar com os tipos. Então, tipo, a gente achava um ácaro diferente e tinha alguma coleção que tinha o holótipo da espécie da espécie que a gente estava achando, então a gente conseguia comparar. Então, na coleção, ou a gente coletava de animais recentemente depositados, hospedeiros, ou a gente trabalhava com a coleção visando fazer o catálogo, que é essa parte que contempla tanto a coleção como as coletas. E na parte das coletas, o material mais recente, o material coletado, foi o material que a gente utilizou para basear a parte do estudo molecular e poder fazer o comparativo também com o hospedeiro, porque para a gente era importante tentar ver, a gente achou, por exemplo, a gente conseguiu comparar o hepatozão que estava no ácaro, o carrapato, com o hepatozão que estava no hospedeiro. Ou algumas vezes a gente achou o hospedeiro com o hepatozão positivo. Por exemplo, a gente tem o caso do Pogona vitíceps, que é um lagarto australiano, que a gente recebeu umas amostras de um zoológico em Bauru. No esfregaço não tinha hepatozão, mas na PCR sim, e o ácaro não. Então, tipo, foi uma forma de comparar a relação entre eles. Então, a parte molecular que a gente fez, tanto a filogenia dos ácaros e carrapatos, como a parte avaliação dos patógenos, a gente fez com material mais fresco, mais recentemente coletado. legal, Jairo, obrigado. Muito, muito bom. Quem está aqui, Amanda, na fila da pergunta é o professor Marcos André. Isso que eu ia falar agora para professor, se o senhor quiser fazer a pergunta, fica à vontade, tá? Só abrir o microfone. Boa tarde para todo mundo. Meus parabéns, Jairo. O seu trabalho é magnífico. Meus parabéns para a professora Darcy também, para o professor Domênico. Eu tenho uma pergunta para te fazer em relação à filogenia do hepatozum que você fez, né? Uhum. Como você apresentou muito dado, eu fiquei um pouco perdido se era se era do ácaro, se era do carrapato ou se era do réptil. A minha pergunta para você
Na sua árvore filogenética, você colocou sequências daqueles hepatozoons que a professora Lúcia de Botucatu detectou em cobras, que é o hepatozoon Massard, o hepatozoon Cevap, porque eu fiquei curioso para saber qual a proximidade filogenética dos hepatozoons que você encontrou, ou no ácaro, ou nos répteis, com esses hepatozoons que a professora Lúcia descreveu. E eu não me recordo, você detectou hepatozoon nos anfíbios também? Então, nos anfíbios não, porque a gente não conseguiu amostras de sangue dos anfíbios, porque no caso a gente não, nas coletas que a gente fez, não teve praticamente coleta de anfíbio, e o material que a gente recebia, então, ou já vinha um animal coletado, ou seja, recentemente eutanasiado, ou a gente ouvia só o ectoparasita. Na primeira parte da sua pergunta, a gente conseguiu sequenciar tanto dos diferentes ácaros e carrapatos, como dos répteis. Principalmente, tipo, a parte morfológica a gente viu em serpentes, a parte molecular a gente viu tanto em lagartos como serpentes, e a gente viu, acho que foi mesostigmata e carrapatos principalmente. O que aconteceu com a árvore filogenética, quando a gente fez, a gente só utilizou um marcador molecular, um primer que amplifica uma região muito pequena do 18S. Então, eu tinha utilizado a gente tinha utilizado esse fragmento, esse marcador antes no mestrado também, e aconteceu que ele amplificou o ácaro, porque ele é muito conservado. Então, a gente tentou utilizar um outro marcador, também com 18S, aí deu resultados. E então a gente tentou pegar diferentes representantes do hepatozoon. Eu acho que quando a gente submeteu para a revista, eles pediram para a gente colocar também outros sequências que tinham sido depositadas recentemente, acho que ano passado. Daí formou esses clados. Tem um clado muito importante, que é aquele do hepatozoon musa, que é uma espécie brasileira de serpentes. Então, ele ficou, que, acho que da Cascavel, principalmente. Daí tem esse outro, que é com hepatozoon Aiborg, que faz um pouco de sentido, por quê? Porque a gente achou é uma espécie de réptil que não é nativo do Brasil, que é o dragão barbudo. Então, essa espécie e uma outra ficou muito mais próxima. Porém, nesse mesmo grupo, tem uns ácaros, uns hepatozoons, que são de Hemidactylus mabuia, que também é uma espécie invasora, exótica. Então, isso acho que também levou a mais perguntas. Por quê? Porque a gente tem uma diversidade muito grande de hepatozoon, que ainda molecularmente é muito difícil de identificar. E a gente também não sabe se tem essa importação, em alguma forma, de outras espécies devido às espécies invasoras. Por quê? Porque a Hemidactylus mabuia agora está distribuída praticamente em toda a América do Sul, e ela vive ou seja, em simpatia com outras espécies de Geconide. E a gente já tinha achado no mestrado um registro mas estava na coleção, de Jacob Midactyly, que é esse ácaro típico desse tipo de lagarto, em Tecaractylus rapicauda, que é um geco típico que é nativo do Brasil. Então, tem essa troca de ectoparasitas, e provavelmente com essa importação também tem a possibilidade de uma troca de espécies invasivas ou exóticas de hepatozoon na fauna brasileira. A gente viu isso como uma coisa, ou deu sugeriu que poderia ser uma coisa do tipo.
Dessas espécies que você mencionou de botucatu, eu não me lembro se foram inclusas. A gente tentou colocar a maioria das sequências que tinha disponível no GenBank do Brasil e também que representaram a Borg, porque tinha a homologia do BLAST. Tá bom. Eu espero que tenha respondido a pergunta. Não, sim, sim. Muito obrigado. E minha última pergunta para você é: quando você posicionou filogeneticamente os genótipos de Rickettsia que você encontrou, você utilizou o OMP-A e você utilizou mais algum outro gene? Não, por isso. O GLTA? A gente GLTA você utilizou? Sim. A gente fez começou, tipo, o primeiro foi o GLTA, que a gente viu que a maioria das sequências eram Rickettsia belli. Depois, a gente fez, de todas as amostras positivas, a gente fez o OMP-A e o OMP-B. Só que a gente só conseguiu sequenciar o OMP-A. E esse foi um dos motivos que a gente não conseguiu definir completamente se era Rickettsia rickettsii ou se era Rickettsia rhipicephali, porque a gente precisa ter mais, tipo, a gente teve uma discussão com os revisores que a gente precisa ter mais marcadores para poder fechar a identificação molecular da Rickettsia. Vocês não tentaram o HTRA, por exemplo? Não, só esses dois. Agora o último trabalho que a gente fez aqui, a gente utilizou OMP-A, OMP-B e GLTA, mas esse aí também não... Tipo, a gente teve uma conversa com um grupo na França, mas não teve um outro marcador que a gente tinha contemplado. Entendi. Bom, meus parabéns mais uma vez para você, para a Darcy e para o